Mais uma vez, irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Amém. Meus amados irmãos, quem trouxe o livro de Deus, levante-o e dê um glória a Deus bonito. Amém. Evangelho segundo escreveu o evangelista São Lucas, apenas 2 versículos. Capítulo 4, Lucas 4, 17 e 18. Vamos ler o 16, porque a compreensão será maior. E chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, claro, porque ele morava na terra dos judeus, e na terra dos judeus o culto era que dia? Sábado. Claro, ele não ia domingo, que não tinha culto lá naquela época. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração. Repita comigo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. E todos dizem o que, meus irmãos? Amém. Nesta noite, irmãos, que maravilha. Estamos na presença do nosso Deus para aprender. A igreja não é sustentada com movimentos. A igreja é sustentada com a doutrina. Quem diz amém em nome de Jesus Cristo? A doutrina é a coluna dorsal da igreja. Uma igreja sem doutrina é um corpo sem coluna, né? Cristo é a cabeça ou cabeça da igreja. E a sã doutrina é a coluna que equilibra o corpo. Quem diz amém por isso? Amém. Glória a Deus. Irmãos amados, conforme a semana passada nós começamos, o Espírito de Deus nos ajuda e nos impulsiona a continuar falando sobre a obra do Espírito Santo. Nós temos aprendido muito. Se ninguém tem aprendido com estes ensinos, eu confesso a vocês que eu tenho aprendido. Eu tenho crescido pela santíssima graça de Deus. E nós falamos a semana passada que nós vamos estudar sobre os símbolos do Espírito Santo. Nós falamos o que é símbolo, nós falamos o que é enigma, nós falamos o que é parábola. Semana passada nós vimos estes aspectos, né? Um enigma é uma palavra, uma frase que contém uma verdade escondida. E lá no Salmo 78, Deus falou pelo profeta que iria falar a seu povo mediante enigmas. Enigmas. São palavras que têm algo escondido. Tem mensagens escondidas que precisam ser extraídas e reveladas. Nós falamos que o Senhor fala por parábolas, por símbolos, por comparações, por metáforas, por analogia. Então é a maneira de Deus se revelar a nós de modo simples. Uma comparação de uma coisa com outra é muito simples de entender. Profundas verdades teológicas, através dos símbolos, elas são explicadas de modo fácil. Jesus ensinava, a maior parte dos seus ensinos eram através de quê, meus amados irmãos? Parábolas, que todo mundo entendia. Verdades profundas, através de coisas simples, que qualquer pessoa poderia compreender com a ajuda de Deus. Meus amados irmãos, e hoje nós vamos começar o primeiro símbolo do Espírito Santo. Eu falei a semana passada que existem seitas heréticas que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa porque ele é comparado com óleo, ele é comparado com fogo, ele é comparado com vento, ele é comparado com orvalho, ele é comparado com água. Senão uma pessoa não pode ser água, uma pessoa não pode ser fogo, uma pessoa não pode ser óleo, uma pessoa não pode...
meu querido, que santa ignorância. Jesus também é comparado com coisas. Jesus é comparado com uma porta. Ele disse, eu sou a porta. É comparado com pão. Ele disse, eu sou o pão da vida. Jesus também é comparado com a escada de Jacó. Jesus é comparado com a rocha. Jesus é comparado com um cordeiro. E ele é uma pessoa. Então dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, porque é comparado, é simbolizado com objetos e coisas, é uma ignorância que não tem limite. Ou uma ignorância, ou uma ignorância perversa, maliciosa. Glória a Deus. E hoje nós vamos ver, irmão, o Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, comparado com óleo. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento é o mesmo Novo. O Antigo Testamento não contradiz com o Novo Testamento. A diferença é que o Antigo Testamento são as mesmas verdades do Novo em símbolos, em figuras, em parábolas, em ilustrações. As mesmas verdades da Nova Aliança estão na Antiga. Só que na Antiga elas estão em figuras, elas estão em símbolos, as mesmas verdades. Não muda nada. A palavra de Deus não se contradiz. Se o Novo Testamento contrariasse o Velho, então não era a palavra de Deus. A Bíblia é uma só, a revelação é uma só que foi uma revelação progressiva. O que no Antigo Testamento era revelado por enigmas, era revelado por símbolos, na Nova Aliança, no Novo Testamento, ele é esclarecido. Quem pode dizer glória a Deus? Vocês veem que Jesus disse, o Espírito do Senhor, no texto que lemos, versículo 17, o Espírito do Senhor, 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. O que é ungir? Ungir é pegar óleo e derramar sobre a cabeça de alguém. Cuidado, irmão. Tem umas pessoas que não têm conhecimento bíblico, teológico, e acham que ungir é ungir o local da doença. Não é verdade, irmão? E tem locais que não dá para ungir, pelo amor de Deus. Glória a Jesus. Não é verdade? Glória a Deus. Não, a gente unge a cabeça. Da cabeça, a graça de Deus passa para todo o corpo, até o dedão do pé. Cuidado, tem gente sem juízo. Não, onde é a doença, eu vou ungir no local. Faça isso não, pelo amor de Deus. Pode dar até cadeia. Isso é juízo pouco. Né? Não, unge na cabeça. E a única unção na Nova Aliança é a para os enfermos. É assim ou não é, irmãos? No Novo Testamento só existe uma unção com óleo literal. É a unção dos enfermos, feita pelos presbíteros. Não podemos, a Assembleia de Deus não abre mão. Se alguma Assembleia de Deus abre mão, ela deixou de ser Assembleia de Deus. Só é Assembleia de Deus se for bíblica. A Bíblia diz, se está alguém doente, chame qualquer pessoa. É assim que está na Bíblia? Chame quem, meus amados irmãos? Os presbíteros. Por favor, não vamos mudar as escrituras. Não, mas eu quero ungir, assim mesmo, a pulso. Glória a Deus. Vai ungir, mas está errado. Está errado porque a Bíblia diz que só presbíteros, quer dizer pessoas separadas para o ministério. Presbítero, de presbítero assim, evangelista, pastor é presbítero também. Pedro era apóstolo, mas Pedro disse, eu também que sou presbítero com ele. Se você é presbítero para sempre. Eu sou diácono, quem é diácono para sempre. Eu sou diácono até hoje. Eu sou presbítero até hoje. Eu sou evangelista até hoje. Não posso perder. Os dons, as unções que a gente recebe, elas são indeléveis. Elas nunca saem. Nunca saem. O diaconato nunca sai. Irmão, o senhor ainda é diácono? Deus me livre, eu já fui. Agora eu sou presbítero. Nem é presbítero. Nem é diácono, nem crente mais. Glória a Deus. Não, eu sou diácono. Eu, como presbítero, lavava os banheiros da igreja. Eu, como presbítero em Colônia Leopoldina, lavava os banheiros da igreja. Está aqui minha esposa, que é testemunha. Está aqui o pastor Alberto, que sabe disso também. E os irmãos que moraram ali sabem que eu, presbítero, terminava os cultos
E eu pegava o balde, e pegava o detergente e o sabão e ia lavar os banheiros da igreja. Sem nenhuma desonra. E hoje eu digo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem medo de nenhum. Se precisar, eu vou lavar os banheiros da igreja. Se eu estiver com hipocrisia, o Senhor cobre. Lavo, mas lavo cantando. E outra coisa, eu lavo bem lavado. Não sarrabuio não, glória a Jesus. Você que deixa banheiro com fedor de cru, se cuide. Eu lavo o que deixo no ponto. Dá até para comer uma feijoada dentro. Aleluia. Então, irmãos amados, nós vemos aqui, meus queridos, que o Antigo Testamento é o mesmo, me ajude a pregar, é o mesmo Novo Testamento, sim ou não? Qual a diferença? Que o Antigo Testamento tinha os símbolos, tinha as metáforas, tinha as ilustrações, e na Nova Aliança temos a realidade, que não precisa mais do rudimentar, que nós vamos chegar na frente. No Antigo Testamento, Deus mandou preparar o azeite da unção. Vamos ver essa preparação que Deus mandou Moisés fazer em Êxodo 30. Vamos abrir a Bíblia, e Êxodo 30, 22, uma coisa tremenda que Deus mandou fazer no tempo do tabernáculo, em Moisés, através de Moisés, 30, 22. Veja que a revelação, os ingredientes, cada ingrediente desse, me lembrei da irmã Nazaré, irmã Vaninha, cada ingrediente desse tem um significado. Os ingredientes, a forma de fazer, tudo tem um sentido. É um enigma. É um enigma que precisa você entender o que está escondido naquele enigma. Vamos ver isso. 30, 22 de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática. Prossiga. Ele está lendo na NVI. Vocês vão lendo na de vocês, que ele vai lendo na NVI. Por favor. 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Continue. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Para aí, muito bem. Deus mandou Moisés fazer um óleo com alguns ingredientes. E tudo isso, irmão, tem enigma. Tudo isso tem uma mensagem. Porque Deus falou no Salmo 78 que ia falar com seu povo através de enigmas. Pastor, eu li e não entendi. Venha para o culto de doutrina que Deus vai fazer você entender. Amém? Primeiro, Deus disse, olha, Deus disse, tome 500 ciclos de mirra, que corresponde a 6 quilos. Depois Deus disse, tome 250 ciclos de canela aromática, que corresponde a 3 quilos. Depois Deus disse, tome 3 quilos ou 250 ciclos de cana aromática ou cálamo. Depois Deus disse, tome 500 ciclos, 6 quilos de cássia. E pegue 500 ciclos de azeite, que é 1 galão de 6 litros de azeite. Mistura tudo, amassa, mistura, que vai fazer um óleo perfumado. Um óleo cheiroso para ungir as coisas e as pessoas sagradas. Moisés tinha feito o tabernáculo. Quais eram os materiais do tabernáculo? Era madeira, era ouro, era bronze, era assim ou não era? Era linho, era pele de texugo, aquilo ali tudo era normal. Aquele ouro era normal, aquela madeira era normal, aquele bronze era normal. Mas Deus disse, faça esse azeite, e esse azeite você vai ungir. Vai ungir o quê? Vamos ver o que era para ungir naquele tempo. Hoje não.
Isso aqui tudo era símbolo. Na nova aliança, ninguém unge mais nada. Ninguém unge mais igreja, ninguém unge mais carro. Às vezes o irmão chega, pastor, vai ungir meu carro. Eu digo, irmão, e ele está doente? Glória a Deus. Não se unge carro. Pode orar, agradecendo a Deus, pedindo uma bênção ao Senhor, mas ungir carro, glória a Deus, só se ele estiver doente, com tuberculose. Né? Ou AIDS, glória a Jesus. Não sei, só se ele estiver doente. Mas ungir carro, não me chame para ungir carro. Pastor, olha aqui a chave do meu carro, eu quero que o senhor ore. Aí eu oro. Pastor, olha o meu carro ali na porta, o senhor pode orar por ele? Posso. Senhor, agradeço por esse carro do teu servo, abençoe. Livre do mau elemento, livre do malfazejo, livre dos olhos maus, livre de acidente. A minha oração é essa: livre dos loucos, livre dos endemoniados, livre de quem não tem juízo, livre dos maus motoristas, livre do jumento de 2 pés, livre do jumento de 4 pés. Pronto, está orado. E deu dinheiro para ele pagar para não velhacar, Jesus, a prestação. Está orado certo ou não está, irmãos amados? Não é? Glória a Deus, eu faço essa oração. Eu oro por carro, eu oro por casa, eu oro por qualquer coisa. Oração, agora ungir não. Ungir não. Sabe, no Novo Testamento só se unge enfermo. Está na Bíblia. Pastor, por quê? Vá brigar com Jesus. Vá brigar com ele. Eu não posso sair da Bíblia 1 milímetro. Eu não saio da Bíblia 1 milímetro. Eu sou protestante. E a regra de fé e prática dos protestantes é a palavra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ninguém me venha com coisa fora da Bíblia que não desce na minha garganta, atravessa. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que Deus disse, junta tudo e faz um perfume para ungir os objetos. Vamos ver isso agora nos versículos seguintes. Pastor, por gentileza, leia agora o versículo 26. Mandou fazer o óleo, nós vamos já explicar o óleo. Mandou fazer o perfume, mandou fazer o óleo cheiroso, para quê? Por favor, versículo 26, por gentileza. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus vasos, e o castiçal com os seus vasos, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus vasos, e a pia com a sua base. Muito bem. Deus disse, olha Moisés, depois que o tabernáculo estiver pronto, depois que o tabernáculo estiver armado, você vai pegar esse azeite que foi preparado e você vai ungir peça por peça. Antes de ungir era comum. Antes de ungir não tinha valor sagrado. Passou a ter valor sagrado para o uso de Deus depois que esses objetos foram o que, meus amados irmãos? Ungido. Então, tudo que é ungido muda de valor. Quem diz amém em nome de Jesus? Tudo que é ungido muda de valor. O pão da ceia. O pão da ceia é um pão comum. É verdade ou não é, irmãos amados? Feito na padaria. Mas depois que você apresenta ao Senhor, antes de consagrar o Senhor, de orar, qualquer bêbado pode comer. Qualquer adúltero, ladrão, drogado, feiticeiro pode comer. Mas depois de consagrado ao Senhor, ele representa o corpo de quem, meus amados irmãos? De Jesus. Aí ele ganhou um novo significado. É pão, continua sendo pão, mas foi com... Então, não pode mais oferecer a qualquer pessoa. Não. Ele pertence agora aos cristãos, ele pertence agora aos membros do corpo de Cristo. Tem igreja que já está dando ceia para agradar o povo, para o politicamente correto. Diz, olha, venha todo mundo tomar ceia. Qualquer pessoa pode tomar ceia. Não? Uma vez, numa igreja dessa, eu trabalhei em uma cidade que tinha uma igreja dessa que dava ceia a todo mundo. Aí o pecador nunca tinha ido na ceia. Aí o pastor daquela igreja disse, olha, quem estiver aqui pode participar da ceia. Esse negócio que a ceia é só para crente é tolice. Isso aqui é para todo mundo. Aí o pecador pegou. O pecador estava lá, pegou. Não sabia, nunca tinha visto. Aí ficou com o pão na mão. E ficou, e o pastor demorando. Aí o pecador olhou para o vizinho e disse, o que é que diabo eu faço com esse pão? O pecador disse, o que é que diabo eu faço com esse pão?
Ele pecou, o pecador pecou? Não, ele não sabia o que era aquilo. De quem foi a culpa? Do doido que estava no altar. Não. Depois que é ungido, muda de valor. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, o tabernáculo era comum, mas Deus disse, faça o óleo e você vai ungir peça por peça. Depois que ungiu, mudou de valor. Ele foi consagrado a Deus. A unção de Deus repousava, santificava aqueles objetos. De maneira que não era mais um objeto comum, porque depois da unção, ele mudou de valor. Então, irmãos amados, glória a Deus nas alturas. Não só ungir os objetos, mas ungir 3 qualidades de gente na velha aliança. 3 qualidades de pessoas eram ungidas com este azeite. Vamos ver quais eram as 3 qualidades de pessoa. Estão no livro do Levítico. Glória a Deus. Né? Capítulo 8. Glória a Deus. Capítulo 8, versículo 10. Levítico é depois de Êxodo. Capítulo 8, versículo 10. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o santificou. Mudou de valor ou não mudou? Mudou ou não mudou, irmão? Quem profanasse aqueles objetos a partir de então, seria considerado culpado. Até então, qualquer pessoa podia brincar, qualquer pessoa podia fazer qualquer coisa, qualquer pessoa podia profanar, porque era profano, não era sagrado. Mas depois que foi ungido, aqueles objetos foram consagrados para o uso divino. Só para Deus. Só para Deus, só para Deus. Era para Deus usar. Depois, versículo 11. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Pronto, então todos aqueles objetos foram o que, irmãos? Santificados. Mas não era só para ungir objeto, era para ungir pessoas. Era para ungir ungir Arão e ungir os seus filhos para sacerdotes. Aleluia. Vamos ver o versículo 12, por gentileza. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Quem era Arão? Era o sumo, o que, irmãos? Até aquele momento, Arão era uma pessoa comum. Depois que ele foi ungido, mudou. Vê se vocês aprenderam a expressão. Mudou de quê? Valor. Arão era o Arãozinho. Até então o povo chamava Arão de Arãozinho. Ô Arãozinho, vem cá, maloqueiro. Glória a Jesus. Mas depois que foi ungido, não, já não era mais Arãozinho. Já não podia mais dizer piada com ele, já não podia mais dizer brincadeiras levianas, porque agora ele era ungido, era santificado. Tudo que é ungido muda de valor. Antigamente, ele foi criado ali, não foi? Ele não foi criado ali com aquela turma? Foi ou não foi? Olha, irmão, você tem um amigo que criou-se com você, é seu coleguinha, e ele agora é um presbítero da igreja. Não chame mais ele de Zé, de bichinho, do apelido dele. O apelido dele era Catotinha. Aí agora ele é presbítero. Aí você, ô Catotinha, vem cá. Não. Ele foi ungido, mudou de valor. Estão entendendo o mistério? Estão entendendo? Mudou de valor. Tudo que é ungido muda de valor. Fica santificado. Aleluia! Foi ungido Arão, mas não foi só Arão que foi ungido. Versículo de número 13, por gentileza. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Muito bem, versículo 12. Já leu o versículo 12, né? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, irmãos, não só foi Arão que foi ungido,
mas também os seus filhos. Glória a Deus. Né? Os filhos de Arão foram ungidos. Glória a Deus. Foi ungido Arão e foram ungidos os seus filhos. Meus amados irmãos, nós vemos aqui uma coisa interessante. Não só sacerdotes. Eles foram ungidos para sumo sacerdote e ungidos para sacerdotes. Mas esse azeite também servia para ungir profeta e para ungir rei. Era para ungir profeta e para ungir rei. Esse azeite que a gente vai estudar hoje, ele servia para ungir os objetos sagrados, e ele servia para ungir profeta, e ele servia para ungir sacerdote, profetas e reis. Vamos ver no livro do 1 Reis. Primeiro livro dos Reis 19, versículos 15, 16 e 17. Primeiro livro dos Reis, 19, 15, 16 e 17. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Pronto. Então, Deus disse ao profeta Elias: Elias, você vai ungir Jeú para ser o quê? Jeú vai ser ungido para ser o quê, irmãos? Rei. E também você vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para ser o quê, meus amados irmãos? Profeta. Esse óleo perfumado, ele servia para ungir sacerdotes, ele servia para ungir reis, e ele servia para ungir o quê, meus amados irmãos? Profetas. Depois de ungidos, vê se vocês aprenderam, gravem isso. Mudava de quê, meus amados irmãos? Mudava de valor. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo 30, 30 sobre os filhos de Arão. Muito obrigado. Êxodo 30, 30 sobre os filhos de Arão. Êxodo 30, 30. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Também ungirás a quem, meus amados irmãos? Arão e quem mais? E os santificarás para administrarem o sacerdócio. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Pastor Ivaldo, e esse azeite representa o quê? Na nova aliança, esse enigma, como está em Salmo 78, 1 e 2. Esse enigma, esse azeite com esse preparativo que ungiu o tabernáculo, que ungiu os objetos, que ungiu o altar, o castiçal, a pia, a arca, os sacerdotes, os reis, os profetas. Pastor, isso aí representava quem? Esse azeite que descia. Vamos para a Bíblia mesmo responde. Vamos para Zacarias 4, de 1 a 6. Zacarias 4, de 1 a 6 explica o que representa esse azeite. Os irmãos sabem que no tempo de Zacarias estava muita luta, muita barreira, muita dificuldade para reconstruir Jerusalém. Aí Deus usa Zorobabel fica assombrado, as lutas muitas, aí Deus levanta profeta Zacarias para falar e mostrar uma visão. Deus mostra uma visão a Zacarias. Vamos ver para a gente entender o que é o azeite, que representa o enigma, o símbolo que está no azeite. E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu que é isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo:
não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode dizer glória a Deus, igreja? Qual o enigma do azeite? O que representa o azeite? Quem já descobriu o enigma? Representa o que, igreja? O Espírito. O azeite nas Sagradas Escrituras representa a atuação do Espírito Santo de Deus. Zacarias viu e não entendeu. Viu o azeite minando no castiçal das oliveiras, dos vasos. E ele disse, o que é isso? O que é isso? O anjo disse, você não sabe? Sei não. Diz o Senhor, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. E disse mais, que através do Espírito Santo, versículo 7, que não está no script, olha o que era que ia acontecer através do Espírito Santo. 1, 2, 3, por favor, leia. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Porque... Pronto, aí. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, você vai ser o quê? O que é uma campina? Uma planície. Irmão, só existe montanha, só existe barreira se não tiver o Espírito Santo. Se o Espírito Santo chegar, o monte grande vai virar uma campina, vai virar uma planície. Dá para dar glória a Deus, igreja? Irmão, a congregação que eu estou é tão difícil, o povo é tão arengueiro, tão fuxiqueiro. Irmão, o povo não contribui, o povo é ruim. Irmão, os pecadores são duros. É porque o Espírito Santo não chegou. Porque se ele chegar, o monte grande... Quem dá glória para este Cristo maravilhoso? Então o anjo explicou a Zacarias que o azeite representa, o enigma do azeite representa a ação do Espírito. Não quer dizer que ele não é uma pessoa, quer dizer que a atuação dele é semelhante à unção do Antigo Testamento. Deu para entender bem, igreja? Deu para entender bem? Muito bem. Nós vamos agora, irmãos, com a ajuda do Senhor, nós vamos ver, irmão, os ingredientes do azeite. Os ingredientes. Irmão, cada coisa do Antigo Testamento tem um enigma. Cada coisa do Antigo Testamento é uma parábola. Cada coisa do Antigo Testamento é uma ilustração. Pastor, eu li e não entendi. Claro, são enigmas. Um enigma nem sempre você entende de primeira vez. Agora dobra o joelho, ore e vá consultar quem tem mais juízo do que você. Eu leio muito. Por que o senhor lê muito, pastor? Porque é inteligente? Exatamente o contrário. Eu leio muito porque meu juízo é bem pouquinho. Como é pouco, eu vou buscar de quem tem. O pior é que tem gente que nem tem e nem vai buscar com quem tem. Aleluia. Ler, buscar, o que são os livros bons? Cuidado com o livro mau. Você sabe por que foi que Santo Agostinho demorou para se converter com 40 anos de idade? Sabe por que foi? A mãe era crente, a mãe de Agostinho era crente, uma serva de Deus, o pai era pagão, a mãe era crente. A desgraça de Agostinho ele confessa nas suas Confissões, que foi um livro mais clássico, que hoje quase ninguém lê. Tem algumas coisas lá que nós não concordamos, porque a fé já estava um pouco misturada. Mas a Bíblia diz, examinai tudo e retende o bem. Nas Confissões de Santo Agostinho, ele diz que a desgraça dele, de ter demorado a se converter aos 40 anos, foi um livro que ele ganhou. Lá, parece-me que em Catargo. Um livro maniqueísta. A mãe pregou para ele, criou na doutrina. Quando ele cresceu, pegou um livro maniqueísta, leu esse livro maniqueísta, e esse livro, pastor Juceni, perverteu a mente de Agostinho. Ele confessa isso no livro As Confissões. Cuidado com o que você lê. Tem gente que tudo que lê na internet, irmão, é mesmo. Cuidado com o livro que Agostinho pegou. Atrapalhou a vida do rapaz, irmão. Ele confessa no livro Confissões.
Ele diz que a desgraça dele foi um livro maniqueísta, que é um livro da Pérsia, um livro de uma heresia dualista que tinha na Pérsia, gnóstica, dualista. E ele leu e deixou de crer na Bíblia para crer no maniqueísmo. Aí demorou até 40 anos. Só quem tirou da cabeça dele foi o Espírito Santo, essas heresias, através de Ambrósio, que era bispo de Milão, era pastor de Milão. Foi Deus que usou Ambrósio para tirar o veneno e colocar a farinha na panela. Meu irmão, tem gente que é dizimista. 10, 30 anos de dizimista. Houve um maloqueiro na internet combatendo o dízimo. É mesmo. Tem gente que é membro da igreja há 30 anos. Aí houve um desigrejado conversando leseira na internet. Eita, irmão, eu não vou para a igreja mais, não. Por quê, irmão? Porque um homem disse na internet que não tem para que ir para a igreja. Mas, Agostinho, tenha juízo, Agostinho. Cadê Agostinho, coitado? Glória a Jesus. Atrás. Não é esse não, glória a Jesus. Irmão, a gente não vai na onda de tudo que lê, não. A gente tem que ter critério. A gente que tem que ter discernimento. Irmão, eu leio, mas eu não me enveneno, não. E tem livro que não vale nem a pena. Aí-te embora. Vá de retro, Satana. Porque um livro desgraçou o tempo de Agostinho. Era para ele ter se convertido mais cedo. Mas por causa de um livro maniqueísta, ele envenenou-se, ele mesmo confessa. Aleluia! Então, irmãos amados, mas existem livros bons, comentários bons de homens de Deus, de homens santos. Cuidado, irmão, não vá na onda desses escritores cegos. Tem gente que diz, irmão, Augusto Cury, eu gosto tanto. Quando eu leio, eu fico mais leve. Meu irmão, Augusto Cury disse no livro sobre o Pai Nosso, ele disse que Deus, na eternidade, vivia triste. Porque vivia sozinho, até o dia que resolveu criar Jesus. Quando foi que Jesus foi criado? Jesus nunca foi criado. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus nunca esteve só. Desde que o Pai existe, o Filho existe e o Espírito Santo existe de eternidade em eternidade. Deus é um só em 3 pessoas. Aí o povo lê, ele disse que... Mas por que o Augusto Cury? Porque o Augusto Cury não conhece teologia, irmão. Ele não conhece. Diz ele que se converteu, Deus ajude, mas mesmo que tenha se convertido, não tem subsídio para ninguém. Só para menino amarelo. Que tudo que come... Eita, é uma benção, uma benção. Uma benção o quê, rapaz? Tem juízo nessa cabeça? Claro, não pode ter juízo nos pés. Tem que ter na cabeça. Aleluia! Glória a Deus! E está com vontade de dar glória a Jesus. Quando eu falo das verdades do Evangelho, me dá vontade de dar glória a Jesus. Aleluia! Quando você não lê, busque quem lê. Por isso que a Bíblia... Pastor, e todo mundo não pode interpretar a Bíblia, não. Olhe, a reforma protestante não dá direito à livre interpretação. Porque se cada um for interpretar, vai ser 1001 interpretações. A reforma protestante não dá direito à livre interpretação. A reforma protestante pregou o livre exame das Escrituras. Há uma diferença entre livre exame e livre interpretação. Já pensou se todo mundo for interpretar? Cada um diz uma coisa, um doido diz uma coisa, outro doido diz outra, depois o doido pega na goela do outro e pronto. Não. Você tem que ler a Bíblia com a igreja. Você tem que ler a Bíblia com os apóstolos. Você tem que ler a Bíblia com os patrísticos. Você tem que ler a Bíblia com os reformadores. Você tem que ler a Bíblia com aqueles que têm o dom de mestre. Não é do jeito que você quer, não. Irmão, eu entendi assim. Senão vai ser uma doidice. Cada um vai dizer... Né? Tem professor de escola dominical que ele não ensina a lição, não. Ele ensina o que quer. Eu não concordo com isso aqui da lição e eu vou ensinar diferente. Por favor, entregue a sua cátedra. Você só pode ser professor na Assembleia de Deus se você ensinar o que vem na lição. Se
Se você não concorda, seja honesto e diga: eu não quero mais ser professor. Quem diz amém? Tá grosso o pirão? Engula. Quer água? Para desentalar? Tá certo, pastor Silvio? Tá certo ou tá? Pessoa, professor de escola dominical, pega a lição, bota para lá e vai ensinar o que quer. Não, porque é livre interpretação. Livre interpretação não, livre exame. Eu tenho que interpretar a Bíblia à luz da Bíblia e à luz da crença da minha igreja. Da nossa confissão de fé, do nosso credo. A Assembleia de Deus tem um credo. E quem não crê no credo da Assembleia de Deus, procure outro credo. E depois um Pai Nosso e uma Ave Maria, está tudo certo. Aleluia. Aleluia. Pastor Arisvaldo, o que é que representa aqueles ingredientes? Os ingredientes, irmão, primeiro era mirra. A mirra, irmãos, ela é uma resina que sai voluntariamente das hastes de uma árvore baixa. Uma resina que solta durante a noite. A mirra é uma árvorezinha baixa e solta a resina e faz como umas lágrimas. E quando a resina, ela solta líquida e depois ela fica gelatinosa, fica durinha. Isso é mirra. Mirra. Os irmãos sabem que Jesus, nós só temos o Espírito Santo por causa de Cristo. Para que o azeite espiritual do Espírito Santo viesse a nós, foi preciso que Cristo passasse pelo processo. Esses ingredientes representam a obra que Jesus fez para nós recebermos o Espírito Santo. A mirra, por sinal, quando Jesus nasceu, os magos levaram para ele o quê? Me ajude a pregar, eu não vou ler, está a referência, mas não há necessidade, porque a Assembleia de Deus é um povo que lê Bíblia. O que foi que os magos levaram para Jesus? Três presentes. Incenso e mirra. Irmão, por que levar mirra para uma criança? Por quê? Porque aqueles presentes eram proféticos. Quando Jesus foi sepultado, olha, ele ganhou mirra quando nasceu, e quando ele foi sepultado, ele foi ungido com mirra. Por isso que o azeite tinha que ter mirra. Porque a mirra, irmão, ela caía, ela descia da árvore, formava gotas como lágrimas. E ficavam gelatinosas. E aquilo ali era pegado, era cheiroso, era perfumado. E depois era triturado para misturar com o azeite. Para misturar com o óleo, para fazer o azeite da unção. Jesus também, irmão, ele derramou a mirra. Pastor, quando foi que Jesus derramou mirra? Ele derramou mirra no jardim das oliveiras. Quem lembra que ele se ajoelhou e entrou num pavor e numa angústia tão grande que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Para fazer o azeite, tinha que ter mirra. Primeiro ingrediente, mirra. A mirra saía da árvore livremente. Ela saía e virava gotas de resina cheirosa e perfumada. E fazia aquela pasta. Depois espremida, fazia aquela pasta que era um perfume. Quando Jesus morreu, ungiram o corpo dele com mirra. Para o Espírito Santo vir, foi preciso que Jesus derramasse a mirra do seu sofrimento no Getsemane. Aleluia. Aleluia. Canela aromática, o segundo ingrediente. 3 quilos, a mirra era 6. A canela aromática era 3 quilos. Pastor, a canela, ela não tem em todo lugar. Ela tinha no Ceilão e na Malásia, vinha de longe. Por isso que era tudo produto caro, porque era importado. E ali, irmão, a canela, ela era tirada as cascas. Para você tirar a canela aromática, tinha que raspar a árvore. Era uma canela mesmo. O pé de canela não é assim? Alguém conhece o pé de canela? Alguém conhece? A canela não é no caule, não é assim? Você raspa, a árvore fica nua. É verdade ou não é?
Se tirar toda a canela, a árvore fica nua, porque a canela está na casca. Irmão, para que o Espírito Santo viesse, foi preciso que Jesus fosse despido. Assim como a canela era arrancada da casca e ficava nua, Jesus ficou nu espiritualmente. E Jesus ficou nu fisicamente. O pé de canela era o que, irmão? Para fazer o azeite da unção, o pé de canela era o que, irmão? Raspado e deixava a árvore nua. Jesus, para nos dar o Espírito Santo, ele teve que primeiro se despojar da sua glória. Eu não vou ler, porque esta igreja sabe de cor, o ministério sabe de cor. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando ele veio do céu, ele ficou nu da glória. Ele ficou nu da glória que ele tinha. Para ele vir para cá, ele teve que despojar-se da sua glória. Jesus é a nossa canela. Para poder nos dar o Espírito Santo, o pé de canela é rapado e fica nu. E ele ficou nu na cruz. Estão lembrados? Estão lembrados? Foi que os soldados fizeram antes de o crucificar. Não vai dar tempo de ler, pastor, por causa da hora. O que foi que os soldados fizeram antes de crucificá-lo? Arrancaram o que, irmãos amados? Ali era a nossa canela, que estava sendo despida para fazer o azeite. Aleluia. Enigmas. Para hoje você ser ungido, para hoje você ter o Espírito Santo, foi preciso que o nosso pé de canela ficasse pelado. A canela era arrancada das cascas. O cálamo, irmãos amados, o cana aromática era 3 quilos, 250 ciclos, era 3 quilos. Era como se fosse a nossa cana de açúcar. Ela tinha que ser o quê? A cana tem que ser o quê? Moída. É assim ou não é? A cana de açúcar, irmão, interessante. Essa nossa cana deve ser parente dessa cana aromática, ou desse cálamo. Porque a cana de açúcar não é brasileira. A cana de açúcar é da Índia. Os portugueses trouxeram da Índia para o Ocidente. E essa cana aromática, ou esse cálamo, ele vinha da China, da Índia e da Arábia para Israel. E lá, irmãos amados, essa cana, não era descascada, ela era triturada. Era quebrada, triturada. Glória a Deus. E dali saía um mel perfumado, cheiroso. É figura de Cristo. Para que o Espírito Santo viesse a nós, foi preciso que a nossa cana aromática fosse moída. O profeta Isaías disse: ele foi ferido pelas nossas transgressões. E o que mais? Moída. A cana aromática, ela era moída. Quando ela era moída, ela dava um cheiro. Saía um doce e saía um cheiro exalado. Irmãos amados, é Jesus. Esse eu vou ler. Jesus, quando foi moído na cruz, ele não fedeu. Jesus, quando foi moído na cruz, ele não exalou mau cheiro. Vamos ver em 1ª carta de São Pedro 2:23. 1ª carta de Pedro 2:23. Quando Cristo estava na cruz, Pedro está falando disso na sua carta. Como foi que aconteceu? O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quando Jesus foi espremido na cruz, quando injuriado, ele não injuriava. E quando ele padecia, não ameaçava. Ele não soltou azedume, ele soltou um líquido doce e cheiroso. O que foi que ele pediu na cruz para os algozes? O que foi que ele pediu? Uma praga. Foi que ele pediu? Quando ele estava sendo moído na cruz, ele soltou um doce aroma. Ele soltou um mel. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Para fazer o azeite, tinha que ter mirra,
tinha que ter canela, despelar a canela, e tinha que ter cana aromática. E a cana aromática era moída. Quem foi que foi moído? Quem foi que foi moído? Jesus. Qual era o outro ingrediente? Cássia. A cássia também é da Arábia. É uma palavra árabe que significa descascado. Glória a Deus. Porque a cássia também, as suas cascas eram arrancadas. Era semelhante ao cálamo. Ou melhor, era semelhante à canela aromática. Glória a Deus. A cássia também, eram 6 quilos de cássia. Era uma árvore que também era descascada. Ela era oriunda da Arábia e da Ásia Oriental. E ela era arrancada e triturada no pilão para fazer o pó. 6 quilos de pó de cássia, que são 500 ciclos. 6 quilos de pó de cássia. Irmão, para fazer o azeite, irmão, as árvores sofriam. Sofriam ou não sofriam, irmãos amados? Sofriam. Depois, 500 ciclos de azeite, que correspondem a 6 quilos, ou 6 litros de azeite. O azeite vem da azeitona. Aquela azeitona que você come em casa. Aquilo produz azeite. Só que a nossa é industrializada, é com sal, não dá mais. Mas aquela azeitona, ela é do pé de oliveira. Ela natural, você bota ela na prensa, você espreme e ela solta o azeite. Para fazer azeite, tem que espremer as azeitonas. Então, pastores, todas as plantas, para fazer o azeite da santa unção, todas as plantas sofriam. A cássia sofria, a canela sofria, o cálamo sofria, a mirra sofria e o azeite, a azeitona sofria. Tudo tinha que ser triturado, tudo tinha que ser esmagado, tudo tinha que ser pisado, tudo tinha que ser arrancado, tudo tinha que ser triturado para poder juntar e fazer o azeite da santa unção. Pastor Isualdo, o que é que isso tem a ver com a gente? Mas antes do final, eu vou adiantar um pouquinho. Pastor Isualdo, e por que a gente não fabrica esse azeite hoje? Pastor Isualdo, por que, se o Velho Testamento fala desse azeite, por que as Assembleias de Deus legítimas não fazem esse azeite? E por que a gente não unge um povo? Porque aqui na nossa igreja não tem um balde de óleo vermelho, um balde de óleo rosa, um balde de óleo azul? Não. Primeiro, azeite só é azeite se for da cor natural. Ninguém me dê óleo vermelho. Ninguém me dê óleo azul. Não existe. A Bíblia fala lá em Zacarias que o óleo tem que ser dourado. É o óleo da cor natural. Eu cheguei em igreja, tem vidro de óleo vermelho, vidro de óleo azul, vidro de óleo preto. Eu digo, é um pergi. Por favor, nas Assembleias de Deus do Estado de Alagoas, onde tiver óleo vermelho, dê fim. Onde tiver óleo azul, dê fim. Vou provar na Bíblia que o óleo tem que ser dourado. Olha, irmão, não tire da Bíblia, não. Não tire, não, que eu fico virado. Glória a Jesus. Zacarias. Me ajuda a achar, Jesus, que não está no script, não. Glória a Deus. Capítulo 4. Deixa eu ver. Glória a Deus. 12, 4 e 12. Olha aí. Glória a Jesus. Olha a Bíblia. 4 e 12 de Zacarias, falando do Espírito Santo. E, falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro, ou na NVI. E perguntei também o que significa esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado. Azeite o que, igreja? Por favor, vá-se embora com esse azeite vermelho. É perdido e macumba.
Aqui não é PG. Um tonel de vidro de óleo vermelho, de óleo azul, de óleo... Não, senhor. As escrituras falam do azeite dourado. Me ensinaram, quando eu era novo obreiro, só faça no seu campo, só faça na sua congregação o que você vê na sede. Eu fui ensinado assim. Tem gente que é autônomo, faz o que quer. Como é a mesa da ceia? Do jeito da sede. Já fui em igreja que na Santa Ceia tinha melancia em cima da mesa da ceia, abóbora, manga, jaque e caju. Vocês já viram isso aqui na sede? Porque eu estou aqui há 40 anos nesta igreja. A primeira ceia que eu assisti aqui foi em 1980. A mesa da ceia daqui do Farol era a mesma que é hoje. Panos brancos, bandejas, os elementos sagrados e um outro pano branco cobrindo. Quem alcançou assim há 40 anos atrás? Agora tem pote de barro. Pote de barro, irmã, em PG. Pano vermelho é de Inhaçã. Não, não é de Inhaçã, não. Eu sei não, que eu nunca fui macumbeiro. Parece que de Inhaçã é o dourado. Aleluia. É doutrina, irmão, é doutrina. É doutrina. Aceitei Jesus aqui no tempo do pastor Pereira. Era assim. Pastor Zé Neco passou quase 30 anos. Era assim. E Jesus vem, vai encontrar assim. Hoje não vai dar o explicar por quê tem que ser branco. Não dá. Outro dia a gente explica. Amém? O azeite tem que ser o quê, irmãos? Dourado. Está na Bíblia. Não tem na Bíblia azeite de outra cor. Só tem azeite dourado, amarelinho. Glória a Deus. Por sinal, na Bíblia antiga diz verte ouro. Mas no hebraico significa azeite dourado. Azul, misericórdia, já falei tanto dessas coisas. Amarelo. Pastor Isoldo, para fazer o óleo, tinha que as plantas sofrerem. Meus irmãos, e por que hoje a gente não tem óleo aqui? Houve uma época que muitas igrejas evangélicas, irmão, terminavam o culto, era os bancos melados de óleo, balde de óleo. Vocês já viram na internet? Jogando balde de óleo no povo. E recebo unção. Uma vez um irmão recebeu um balde de 20 litros, eu vi, blum, derrubou, coitado, caiu para trás. Aí disseram, foi unção. Eu digo, foi não, irmão, quem é que aguenta um balde de 20 óleo na cabeça? Só pode cair. Pastores, por que o senhor não faz isso? Eu não faço. Vou explicar por quê. Porque essas coisas do Antigo Testamento eram símbolos. Hoje nós não precisamos mais dos símbolos, porque hoje nós temos a realidade. Eles representavam o que havia de vir. Se eu precisar de fazer esse óleo, hoje eu tenho que matar cordeiro. Eu tenho que ter altar de incenso. Eu tenho que ter altar de holocausto. Eu tenho que ter uma menorá de 7 braços. Pastor, e por que o senhor não faz? Porque estas coisas eram símbolos de realidades do Espírito Santo de hoje. Você só precisa do símbolo enquanto não tem a realidade. Por que é que no céu não vai haver Santa Ceia? Porque Jesus disse, fazer isto, até que quando Jesus chegar, não vai precisar mais celebrar ceia. Porque nós já temos o próprio Cristo em carne e osso conosco. Assim, essas coisas do Antigo Testamento, elas hoje não faz mais sentido ter na igreja. Porque nós já temos o real.
Vamos ver isso, irmão, em Colossenses 2, 16, 17. Tenham paciência comigo, que eu vou só pedir emprestado uns 3 ou 4, no máximo 5 minutinhos de vocês hoje. Já está perto de terminar. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo diz, olha, irmão, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelas festas, pela lua nova, pelos sábados, quer dizer, pelas coisas da antiga aliança. E ele diz no versículo 17, que são o quê? Essas coisas eram o quê para nós? Sombras. Por exemplo, o que é uma sombra? Quando você anda no sol, o que é que aparece no chão? A sombra. Mas a sombra é a realidade? A realidade é você. Então as coisas do Velho Testamento eram sombras. Nós não precisamos mais das sombras, porque a realidade já chegou. O corpo já chegou. Por sinal, tem uma Bíblia que diz a realidade é Cristo. Não sei se alguém tem essa Bíblia aí. A NVI, o que é que diz? A NVI. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Entenderam? Essas coisas do Antigo Testamento, elas eram sombras. Já chegou o quê? A realidade. Eu não preciso mais das sombras, porque com a vinda de Cristo, chegou a realidade. Dá para dizer aleluia? Hoje eu não tenho azeite material, mas eu tenho azeite espiritual, a realidade. Pastor, por que o senhor não traz essas coisas do Antigo Testamento? A menorá, azeite vermelho, amarelas, o que nem do Antigo Testamento era. Por que o senhor não traz para ungir o povo, derramar balde de azeite? Já pensou eu aqui com um tunel de 200 litros aqui e um balde de azeite? E o irmão ainda disse, receba. Glória a Jesus. Não, eu não vou fazer isso, porque eu já tenho, de acordo com Paulo, a realidade. Aí tem crente que não conhece essas coisas, né, irmão? Não conhece doutrina. Qualquer vento de doutrina que aparece. Irmão, onde é que você está? Irmão, eu agora estou numa igreja que dá banho de óleo. Aleluia. E aí, irmão, como é? É uma benção, é uma benção. Como foi? Irmão, e o culto domingo? Irmão, eu saí, cheguei em casa encharcado. Foi preciso tomar 20 banhos para poder tirar a banha. Meu filho, Deus te dê juízo. Hoje você não precisa mais disso porque você tem a realidade. Aleluia. Gálatas 4, aí eu vou voltar só um pouquinho para nós terminarmos mais alegres. Gálatas 4, 8 a 11. Gálatas, Epístola de São Paulo aos Gálatas 4, 8 a 11. Por que é que a gente não tem essas coisas? Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Prossiga. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Para um pouquinho. Diga comigo, rudimentos, fracos e pobres. Irmão, as coisas do Antigo Testamento eram rudimentos. O que é uma coisa rudimento? Rudimento vem de rude, grosseiro, tosco. Por exemplo, vamos aqui. Hoje nós estamos com o quê? Aqui o que é que está nos iluminando? Lâmpadas elétricas e muitas LED. Há 100 anos atrás, nossos avós, o que era que eles usavam? O candeeiro era uma coisa rudimentar. Me diga uma coisa, depois que chegou a luz elétrica, faz sentido a gente colocar meio mundo de candeeiro aqui na igreja? Por que nós não usamos mais candeeiros? Porque o candeeiro era rudimentar. Chegou agora algo mais excelente. E a gente só usa o rudimentar quando não tem o melhor.
As coisas do Antigo Testamento eram rudimentos. Eram até que chegasse o melhor. Por sinal, a epístola aos Hebreus, a palavra-chave é melhor, 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 melhor. Nós não podemos voltar aos rudimentos, porque já chegou o melhor. Vocês querem voltar, Paulo diz, vocês querem voltar a estes rudimentos fracos e pobres. Uma igreja que volta a usar o ritual do Velho Testamento, ela está voltando para rudimentos fracos e pobres. Perdeu a unção verdadeira e agora vai buscar os rudimentos para impressionar o povo. Não tem mais a unção verdadeira, aí tem que ter óleo, banho de óleo. Perdeu a unção verdadeira, tem que voltar, pastor, aos rudimentos para impressionar o povo. Eu não preciso de rudimentos. Eu quero é a realidade. Eu quero é o poder do Espírito Santo. Quem entendeu? Quem entendeu? Se aparecer alguém dando banho de óleo, você vai? Parece que tem gente que vai. Se aparecer alguém dando banho de óleo por aí, dizendo que é poder, você vai? É o que essas coisas? Rudimentos. E o que mais? Fracos e pobres. Dá para dar glória a Jesus, igreja? Dá para dar glória a Jesus, igreja? Vou encerrar agora. Para fazer o azeite, vamos ver se vocês aprenderam. Primeiro, tinha que ter aquilo que caía na resina. Era o quê? Mirra. Mirra. Tinha que ter o quê? Canela. Canela. Tinha que ter o quê? Cálamo ou cana aromática. Tinha que ter o que mais? Cássia. E tinha que ter o que mais? E para fazer isso, as plantas sofriam? Sim. Sofriam ou não sofriam? Sofriam. Aquelas plantas pisadas para produzir o azeite, elas representavam o sacrifício de Cristo. Para nós termos o Espírito Santo, foi preciso que Cristo passasse por todo este processo para que o Espírito Santo fosse concedido à igreja. Vamos para a Bíblia. É aí nós vamos com 3 referências a encerrar o culto. João 16:7. João 16:7. Glória a Deus. Tudo vai ser em João. João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Para Jesus mandar o Consolador, para nós recebermos o azeite, precisava que Jesus fosse. Mas fosse para onde primeiro? Antes de ir para o céu, ele tinha que passar por onde? Pela cruz. Ele disse, em outras palavras, se eu não passar pela cruz, o Consolador não vem. Se eu não for exprimido, o Consolador não vem. Se eu não for descascado, o Consolador não vem. Se eu não for triturado, o Consolador não vem. Aleluia. Eita coisa gloriosa. João 7:39. Glória, aleluia. João 7:39. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber o que neles crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quando eu me converti, os irmãos liam esse versículo e diziam, Jesus só batiza se você der glória. O Espírito Santo só vem se você glorificar Jesus. Tudo bem, não é pecado, mas a interpretação não é essa. A interpretação desse texto é, o Espírito Santo não foi dado ainda naquela época, não tinha sido dado, porque Cristo ainda não havia sido o quê? Essa glorificação, por incrível que pareça, era a ida dele para o céu, mas passando pela cruz. Pastor, o senhor prova isso? Provo. Vamos para o capítulo 12, é o último. Prometo a vocês que esse é o último. Capítulo 12, versículo 23 e 24. Aleluia. Estes serão os últimos versículos. Por gentileza. E disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, tá errado, é 12, meu querido. Você engoliu um capítulo. Desculpa. E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem
há de ser glorificado? Como era que ele seria glorificado? Isso foi quando os gregos vieram falar com Jesus. Jesus disse, olha, vai chegar a hora que o Filho do Homem vai ser o quê? Como era que ele seria glorificado? Versículo 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo não havia sido dado por Jesus, não havia sido glorificado, está dizendo que o Espírito Santo só seria dado quando ele caísse na terra e morresse. Quando ele fosse descascado, quando ele fosse triturado, quando ele fosse esmagado através... Os ingredientes tinham que ser o quê? Os ingredientes do azeite. Tinha que ser o quê, irmãos amados? Moído. Sabe por que é que hoje toda a igreja tem direito ao Espírito Santo? Toda a igreja tem direito de ser cheia do Espírito Santo. Toda a igreja tem direito de ser batizada no Espírito Santo. Porque o ingrediente, ou os ingredientes para o Espírito Santo vir, foi a morte de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Quem crê que o Espírito Santo já está presente? O azeite, já tem azeite da unção por aí? Irmão, eu estou crendo que vai haver um grande derramamento deste azeite. Porque Jesus já foi moído. A nossa canela já foi moída. A nossa cássia já foi moída. A nossa cana aromática já foi moída. A nossa, me ajude, mirra já foi moída. E agora o azeite está pronto. E vai haver muita unção. Vai haver muita unção. Coisas que eram comuns vão mudar de valor. Crentes que eram comuns vão mudar de valor. Pastor Josias, vem orar. Quem necessita das orações? Terça-feira, com a ajuda de Deus, continuaremos. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar este Cristo que foi moído para que você recebesse o Espírito Santo? A primeira pessoa, seja afastada ou que nunca foi crente. Por favor, está ali? Hein? A primeira pessoa, por favor, levante a mão e diga, pastor Oswaldo, eu sou a primeira pessoa desta noite que quero me entregar para Jesus. Cristo foi moído. Cristo foi triturado. O ingrediente só podia aparecer se houvesse... E a azeitona também, né? A azeitona também era moída. O Espírito Santo só vinha com os ingredientes moídos e triturados, que representam o Calvário. Aleluia. Oremos ao Senhor. Quem deseja que este azeite desça? Não precisamos dos rudimentos. Porque com a nova aliança, nós temos o verdadeiro azeite. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Pastor Josias, ore ao Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Querido Deus, a quem servimos nesta noite, nós queremos te louvar, te adorar, Senhor. Exaltar pela tua palavra, Senhor, que nesta noite nós ouvimos, Senhor, na instrumentalidade do teu servo. Pai, aplica nesta noite a tua palavra em nossos corações, que possamos cada dia, Senhor, aprender mais dela. Deus, revela cada dia para a tua igreja. Pai, fala cada dia para o teu povo, que nós possamos aprender cada dia dela. Pai, a quem servimos nesta noite, nos ajude, Senhor, a entender melhor a tua palavra e viver dela, viver nela, viver com ela e viver para ela. Pai, agora te pedimos nesta noite, leva os teus em paz para casa, livrando do mal, dos acidentes e do perigo. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Senhor guardará tua entrada e tua saída.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão de Deus, o Espírito Santo, seja com todos. E todos dizem, dê um abraço no vizinho.